Olá, muito boa tarde, meus queridos alunos. Aliás, bom dia. Nós vamos fazer essa aula se refere à revisão e à resolução dos exercícios da nossa lista de energia da nossa plataforma. Eu vou fazer uma série de exercícios o mais detalhado possível para que a gente possa entender. Então, por favor, anote tudo detalhadamente. Melhor maneira de estudar isso, ok? É bem simples a aula, é toda baseada em resolução de exercício, então preste atenção nos detalhes. Primeira questão, P338. Ele fala o seguinte: um corpo de 10 quilogramas, ele parte do repouso. Marcela, você pode pegar a calculadora ali para mim, por favor? Sobre a ação de uma força constante em trajetória horizontal e após 16 segundos atinge 144 km por hora. Qual é o trabalho dessa força, obrigado, nesse intervalo de tempo? No caso específico aqui, o que nós verificamos é que nós temos um movimento que nós chamamos de trabalho de uma força. O trabalho de uma força, você tem um bloco, você tem um corpo, é aplicado uma força F constante, e ele se move dessa posição A até essa posição B aqui. E, portanto, nesse caso, ele tem um deslocamento. Também, ele parte do repouso, significa que sua velocidade inicial é igual a zero. E sua velocidade final, que ele fala, é igual a 144 km por hora. Observe meu cuidado em desenhar a questão para que possamos entender o sentido de uma força, para nós podermos entender como a força funciona nesse caso. Bom, agora que nós já temos os dados, deixe-me só fazer uma pequena modificação aqui. Essa velocidade final, 144 km por hora, 144 não existe para a gente. 144 a gente vai dividir por 3,6, que equivale a 40 metros por segundo, essa velocidade que nós vamos trabalhar. A pergunta do problema é, qual é o trabalho dessa força no intervalo de tempo? Aí você escreve, o trabalho de uma força que se desloca de um ponto A para o ponto B é igual à variação da energia cinética entre esses pontos. O trabalho do ponto A para o ponto B, portanto, vai ser a energia cinética do ponto final menos a energia cinética do ponto inicial. O que é o trabalho de uma força? O trabalho de uma força vai ser igual. Nesse caso, como ele quer saber é a variação da energia cinética, a gente pode calcular separadamente. Então, o trabalho de A para B vai ser energia cinética de B, que é a massa, multiplicado pela velocidade B ao quadrado, dividido por 2, menos energia cinética de A, que é massa, multiplicado pela velocidade de A ao quadrado, dividido por 2. Então, esse trabalho de A para B vai ser igual a quanto? Em primeiro lugar, observe que no ponto A não existe energia cinética. A velocidade inicial é igual a zero. A velocidade energia cinética é a energia do movimento. E pelo fato de não ter velocidade inicial é zero, zero multiplicado por alguma coisa é zero, então essa energia cinética aqui vale zero. Mas eu tenho energia cinética no ponto B. Quanto que é a massa do ponto B? A massa é 10. Quanto é a velocidade do ponto B? A velocidade B, velocidade final, 40, dividido por 2. Portanto, esse trabalho do ponto A para o ponto B é igual a 10, multiplicado por 40, que é 1.600, dividido por 2. Então, esse trabalho de A para B vai ser igual a quanto? Vai ser 1.600 dividido por 2, que vai dar 800. 800 vezes 10 vai dar 8.000 joules. Então, é aplicação direta de exercício. Vamos para mais uma, tá, por favor. Questão P339. Calcule a força necessária para fazer parar um trem de 60 toneladas a 45 km por hora numa distância de 500 metros. De novo, vamos tentar desenhar essa questão. O que nós temos aqui é um trem. Vou representar esse trem apenas por um corpo. E ele está, a velocidade inicial que ele fala é de 45 km por hora. Obviamente, é uma força F que empurra ele. Então, nosso trem ele se desloca, ele quer que pare o trem. Se ele para, o trem velocidade inicial é igual a zero. Tudo isso numa distância D aqui que ele fala, igual a 500 metros. E a massa do nosso amigo aqui, do nosso trem, é de 60 toneladas. 60 toneladas. Lembrando que uma tonelada significa 10 a terceira quilogramas. 1.000 quilogramas significa que essa massa é 60 vezes 10 elevado à terceira quilogramas. De novo, o que nós temos aqui é o trabalho de uma energia cinética, porque a pergunta do problema é determinar a força. Relacionar força com energia cinética significa trabalho de energia cinética. Então, o que nós temos aqui? O trabalho, vamos chamar isso aqui de ponto A, e vamos chamar isso aqui de ponto B. Então, o trabalho do ponto A para o ponto B é igual ao quê? A energia cinética de B menos a energia cinética do ponto A. Quanto que é o trabalho de A para B?
O trabalho de A para B, como ele quer saber força aqui, vai ser o quê? Vai ser força multiplicado pelo deslocamento, que é igual à energia cinética de B. Existe energia cinética de B? Não, não existe energia cinética no ponto B, porque o corpo para, zero, menos a energia cinética do ponto A. Antes de continuar o exercício, uma palavra de cautela. Esse trabalho, não, existem dois tipos de trabalho que nós estudamos no capítulo anterior. Existe o trabalho motor e o trabalho resistente. O trabalho motor é quando o corpo ele aumenta a velocidade ao passar do tempo e o trabalho resistente quando ele diminui. No caso específico aqui, como é um trabalho resistente, significa que a força é negativa, porque vai ser uma força de desaceleração no caso. Aqui, menos com menos mais, então vai ficar o quê? Força multiplicada pelo deslocamento, que é quanto? 500, que é igual à energia cinética de A. O que é energia cinética de A? É massa multiplicado pela velocidade de A ao quadrado dividido por 2. Então vai ficar força multiplicado por, desculpe, aqui é 500, a massa é 60 vezes 10 elevado à terceira. Vamos trabalhar com notação científica mais simples, tá bom? Multiplicado pela velocidade de A ao quadrado. Essa velocidade não vai dar para a gente utilizar, tá bom? Não vai dar para a gente utilizar. Eu tenho que trabalhar com essa velocidade em metros por segundo. Para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. No caso específico, aqui a velocidade vai ser igual a 12,5 metros por segundo. Bom, terminamos aqui. Vai ficar 12,5 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Deixa-me resolver isso daqui. Então, força multiplicado por 500 vai ser igual a quanto? A 60. Vamos dividir logo? Eu acho que fica até mais simples. Podemos dividir 60 por 2, vai dar 30. Isso aqui vai ficar 30 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado por 12,5 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 156,25. Esse zero com esse zero cancela, isso aqui vai ser igual a quanto? Essa força vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado por 156,25, tudo isso dividido por 5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse por esse e dividir por 5, tá bom? Sim, no final eu vou ajeitar essa potência, tá? Então fica quanto? 3 multiplicado por 156,25 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a 93,75 vezes 10 elevado à terceira. Dando uma arrumada nisso daqui, eu vou dar a resposta sem ser notação científica. Como é potência 3 e está positivo, para ficar negativo tem que ser menos 3. Significa que eu tenho que andar 3 casas para a direita, porque direita é expoente negativo. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar 93, 7, 5 e 0. Pronto, aqui termina a vírgula. No caso, newtons. Essa é a resposta. Tá bom? Próxima questão. Questão P340. O Nesp. Ele fala o seguinte: um projétil P340. Um projétil de massa igual a 20 gramas com velocidade igual a de 240 metros por segundo. Só um minuto. De 240 metros por segundo atinge o tronco de uma árvore e nele penetra uma certa distância separada. Determine a energia cinética do projétil antes de colidir com o tronco e o trabalho realizado sobre o projétil na sua trajetória no interior do tronco até parar. Sabendo que o projétil penetrou 18 centímetros no tronco da árvore, determine o valor médio da força M, da força de resistência que o tronco ofereceu à penetração do projétil. Observação: o valor médio, Fm, é a intensidade de uma força constante que realiza o mesmo trabalho da força variável, como é o caso da força de resistência do tronco. Ele fala isso só um pequeno esclarecimento. É porque quando um projétil ele penetra numa árvore, do jeito que nós ensinamos o cálculo para vocês, nós analisamos apenas o ponto inicial e o ponto final, as energias finais e iniciais, e, consequentemente, podemos calcular um trabalho. Mas, o que se observa na vida real é que há uma variação da força, obviamente, porque vai diminuindo a velocidade até que ele pare. Em cálculos mais complicados,
somente análise de materiais, dentro da engenharia, nós calculamos essa variação da força. No caso específico aqui, a única coisa que interessa é a força média. E essa força média é dado pelo teorema da energia cinética. Que trabalho de A para B igual a energia cinética de B menos energia cinética de A, energia final menos inicial. E dentro desse trabalho tem força multiplicada pelo deslocamento. E isso é a força média. E dentro dele nós achamos a força média, claro. Dito isso daqui, vamos calcular o sistema. Letra A. Vamos tentar desenhar a questão. O que acontece aqui é que nós temos um tronco, que eu vou representar por esse bloco aqui. Inicialmente a bala, ela atinge esse momento aqui. Quando a bala ela está se movimentando aqui, tem uma força F que faz ela se movimentar para frente. E essa força F ela tem uma velocidade inicial. Quando a bala ela penetra no tronco, ela penetra até uma distância d. Consequentemente, no final, ela para. Ela para com velocidade final. Que tipo? Velocidade final igual a zero. No caso específico aqui, ele falou que a velocidade inicial da nossa bala é bem alta. É igual a 240 metros por segundo. A massa da nossa bala é de quanto? Nossa bala é 20 gramas. Essa massa significa 20 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, porque 1 grama equivale a 10 elevado a menos 3 quilogramas. Agora que nós temos a história toda contada aqui, podemos fazer o cálculo do trabalho, porque a pergunta do problema é essa. A pergunta do problema é: determine o trabalho, a energia cinética e o trabalho realizado sobre o projeto. Bom, vamos lá. Primeiro vamos calcular o trabalho, que é mais fácil. O que é trabalho de ponto A para o ponto B? Aliás, energia. Letra A, energia. Energia cinética é igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. No caso, quanto que é a energia cinética transformada aqui? Ou seja, a energia que ela tem no momento em que ela bate no nosso projétil. Essa energia cinética é a massa da bala, que é 20 vezes 10 elevado a menos 3. Sim, eu estou calculando diretamente a energia mais fácil, 240 ao quadrado dividido por 2. Nesse caso, essa energia cinética vai ser igual a 20 vezes 10 elevado a menos 3, multiplicado por 240 ao quadrado, que é 57.600, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 28.800. Essa energia cinética vai ser igual a quanto? Eu vou multiplicar 20 por 28.000. Isso aqui vai ficar 576 mil vezes 10 elevado a menos 3. 576 mil significa 576 vezes 10 elevado à terceira potência, multiplicado por 10 elevado a menos 3. Aqui cancela. Essa energia cinética é igual a quanto? É igual a 576 joules, direto. Percebe que nesse caso específico aqui, ele quer saber a energia cinética antes de colidir com o tronco. Quando ele fala energia cinética antes de colidir com o tronco, a energia cinética ela está desenvolvendo ainda, por isso que ela é positiva. Observe que agora vai mudar um pouco, porque na letra B, aliás, na segunda parte da letra A, ele quer saber quanto que vale o trabalho realizado. Como eu já falei anteriormente aqui, se nós pudéssemos colocar aqui, nós colocaremos aqui ponto A, início, aqui o ponto B, final. Então, isso é o trabalho de uma energia cinética. Lembre-se, todas as vezes que eu tenho variação de velocidade, isso é trabalho da energia cinética. Então, o trabalho do ponto A para o ponto B é igual à energia cinética de B menos a energia cinética do ponto A. O que é trabalho de A para B? Trabalho de A para B tem que calcular, claro. Quanto que é energia cinética no ponto B? Cara, energia cinética no ponto B, o rapaz parou. Ele parou, velocidade final igual a zero, ele parou aqui. Se ele parou, significa que a energia cinética é igual a, cinética de B igual a quanto? Igual a zero. Então vai ficar como? Isso daqui vai ficar zero. Então sobra apenas a energia cinética no ponto A. E por acaso eu já calculei, né? Trabalho de A para B, essa energia é do ponto A, ou seja, do início. Então a energia cinética do ponto A para o ponto B, trabalho do ponto A para o ponto B, é igual a menos energia cinética do ponto A, que no caso é igual a menos 576 joules. Na verdade, essa resposta negativa já era esperada, já que o trabalho, nesse caso, é o trabalho resistente, porque há uma diminuição da velocidade do corpo conforme ele se aproxima da trajetória. Só um minuto, por favor.
Continuando aqui, P341. O gráfico representa a variação da intensidade da força F, que atua no pequeno bloco de massa igual a 2 kg em função do deslocamento x. Sabe-se que a força F tem a mesma direção e o sentido do deslocamento. Em x igual a zero, ou seja, no início, a velocidade do bloco é 5 metros por segundo. Determine a energia cinética do bloco quando x igual a 4 metros. Podemos fazer uma análise dessa questão bem simples aqui. Nós temos um bloco, e esse bloco ele parte de um ponto A e se move até um ponto B. Aqui fica fácil porque ele diz que ele parte da posição 0 e chega à posição 4. Ou seja, o deslocamento dele foi igual a quanto? Foi igual a 4 metros. Isso aqui é bem interessante. Ele diz que nesse início, ou seja, quando x foi igual a zero, que ele fala nesse momento aqui, a velocidade do bloco é 5 metros por segundo. Então, isso aqui é um pouco diferente, né? Que a velocidade inicial dele é 5 metros por segundo. Observe que a força ela vai aumentando e depois fica estável com o tempo. Significa isso o quê? Significa que quanto tiver força, tem uma aceleração. E se eu tenho aceleração, eu tenho uma velocidade. Significa que o nosso amigo aqui tem uma velocidade final diferente de zero. Não sei quanto que é. Na verdade, é a pergunta do problema, não é mesmo? Ele quer saber quanto que é a energia cinética aqui, no ponto B, por assim dizer. Bom, vamos pensar um pouco. Quando eu faço um cálculo desse tipo aqui, o que eu vejo é que eu tenho um corpo se movimentando de um ponto A até um determinado ponto B. Ele tem uma velocidade inicial diferente de zero, que é 5 metros por segundo, e uma velocidade final, que é alguma coisa que eu não sei ainda. E ele pergunta quanto que é a energia cinética nessas condições. Vamos lá fazer o cálculo. Quando eu tenho trabalho, vou escrever aqui no canto. Quando eu tenho trabalho de um ponto A para o ponto B, isso aqui é igual à variação da energia cinética. E a variação da energia cinética é a energia cinética de B menos a energia cinética do ponto A. Bom, vamos pensar um pouco. Ele quer que eu descubra necessariamente, sempre a gente tem que se perguntar o que o problema quer, o que o problema quer, o que o problema quer. Energia cinética de B, é isso que ele quer saber. Portanto, eu tenho que dar meus pulos para descobrir a energia cinética de A e o trabalho de A para B. Vamos lá, primeira parte, trabalho de A para B. Quando eu tenho, senhores, um gráfico força pelo deslocamento, que é o caso aqui, olha, esse gráfico é força pelo deslocamento, a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Apenas, por favor, tome cuidado de observar que aqui eu tenho dois gráficos. Esse primeiro aqui, gráfico, é um trapézio, e esse segundo gráfico aqui, que é um retângulo. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Beleza. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o trabalho 1 e aqui eu tenho o trabalho 2. Consequentemente, eu vou colocar aqui do canto, aqui, por favor. Esse trabalho, do ponto A para o ponto B, na verdade é igual ao trabalho 1 mais o trabalho 2. Vamos calcular cada um separadamente, ok? Quem é o trabalho 1? O trabalho 1 é igual à área dessa figura, né, que nós chamamos de trapézio. Isso aqui é a base maior, isso aqui é a base menor, isso aqui é a altura. Tudo isso dividido por 2. Vamos escrever isso. Base menor mais base maior, multiplicado pela altura, dividido por 2. Então, esse trabalho 1 vai ser igual a quanto? Quanto que é a base menor? A base menor, a distância deste ponto até este ponto, vale 10. Mais a base maior. A base maior é a distância deste ponto até este ponto aqui, que é 20. Multiplicado pela altura. O que é a altura? A altura é a distância deste ponto até este ponto. Então, isso aqui vai ficar 2 dividido por 2. Cancela aqui. Trabalho 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30 joules. Quem é o trabalho 2? Mesmo raciocínio. Trabalho 2, no caso aqui é um retângulo, né? Retângulo é base multiplicado pela altura. Então, eu colocar aqui base vezes altura. Então, esse trabalho 2 vai ser igual a quanto? Quanto que vale a base? A base, essa distância daqui para cá, vale 20, multiplicado pela altura, que é a distância desse ponto até esse ponto, de 2 até 4 tem 2. Esse trabalho 2 vai ser igual a quanto? 40 joules. Portanto, o trabalho de A para B, apenas para terminar um raciocínio, é igual a quanto? É igual ao trabalho 1, que é 30, mais o trabalho 2, que é igual a 40. Isso aqui vai ser igual a 70 joules. Vou substituir aqui. Que é igual à energia cinética do ponto B, que é, sabe Deus, que essa é a pergunta do problema, menos a energia cinética do ponto A. A energia cinética do ponto A é relativamente fácil de calcular, porque a energia cinética do ponto A é a massa multiplicada pela velocidade de A ao quadrado, dividido por 2, conforme nós já
aprendemos e estudamos. Então, 70 é igual à energia cinética de B, menos a massa do corpo. A massa do corpo é 2 quilogramas multiplicado pela velocidade inicial do corpo, que ele falou que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Cancela aqui. Então, 70 é igual a quanto? A energia cinética de B menos 25. Terminando o cálculo. Energia cinética de B é igual a 70 mais 25 joules. Essa energia cinética de B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 95 joules. Essa questão aqui envolve um pouco de atenção, tá? Mas não é complicado. Anotem tudo detalhadamente, vamos fazendo, tá ok? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Um homem ergue um corpo que se... P342. Um homem ergue um corpo que se encontrava em repouso no solo até uma altura de 2 metros. O corpo chegou com velocidade nula. É simples, né? No caso, ele parte do chão, acelera até chegar nesse ponto mais alto, a velocidade é zero. Ok. A força que o homem aplica no corpo realiza um trabalho de 12 joules. Determina o trabalho realizado pelo peso e a intensidade do peso do corpo. Olha, é bem simples essa questão, tá bom? O trabalho realizado pelo peso do corpo, nesse caso aqui não precisa nem calcular teorema, né? Porque o trabalho do peso do corpo é igual a peso multiplicado pela altura. Aliás, menos peso multiplicado pela altura. Não esqueça que esse trabalho é quando você pega uma carga, ele tem uma velocidade inicial diferente de zero, e ele atinge o ponto mais alto da trajetória, velocidade final igual a zero. Isso é um trabalho resistente, porque ele está indo contra a aceleração da gravidade. Então, o trabalho do peso aqui vai ser menos o peso multiplicado pela altura. Na verdade, observem aqui que o problema já diz o seguinte: a força que o homem aplica no corpo realiza um trabalho de 12 joules. Portanto, o trabalho resultante é igual a 12 joules. Consequentemente, o trabalho do peso é menos 12 joules. Por quê? Porque o trabalho do peso, nesse caso, quando ele está se movimentando aqui, é um trabalho resistente negativo. Bom, a letra B, ele pergunta a intensidade do peso do corpo. É fácil. O trabalho do peso é igual a peso multiplicado pela altura. O trabalho do peso é quanto? Menos 12, que é igual... Em módulo, né? Vamos colocar logo em módulo para não complicar minha vida. Que é igual ao peso do corpo, que é, sabe Deus, multiplicado pela altura que ele empurrou esse treco, que é 2 metros. Consequentemente, o peso do nosso amigo é de 6 newtons. Bem simples essa questão. Próximo. P343. Uma pequena bola de borracha de massa igual a 50 gramas é abandonada de um ponto A, situado a uma altura de 5 metros, e depois de chocar-se com o solo, eleva-se verticalmente até um ponto B, situado a 3,6 metros. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Calcule a energia potencial gravitacional da bola nas posições A e B. Adote o solo como nível horizontal de referência para a energia potencial. E letra B. Como se modificariam as respostas anteriores se o nível de referência fosse o plano horizontal que passa por B? Essas perguntas são bem interessantes porque envolvem como a gente analisa as questões. Vamos lá. Aqui no ponto A, o que eu tenho? Eu tenho uma bola, ela está aqui nesse nível, que eu vou chamar de A. Está aqui o chão, solo. A bola ela cai e depois o que acontece? Ela cai, ela se move até aqui, quica e volta até ponto B. Então, vamos lá. Até um ponto B, bem aqui. Vou chamar isso aqui de ponto B. Esse ponto A, que é o ponto de referência que ele fala, é de uma altura de quanto? Uma altura de 5 metros. Esse sentido do movimento. O nosso amigo aqui, ele está nesse outro sentido. E qual a altura dele em relação ao solo agora? A altura em relação ao solo agora foi de 3,6 metros. Beleza. Nesse caso aqui, o que acontece dessa referência? O que ele quer saber? Calcule a energia potencial gravitacional nos pontos A e B. Beleza, tranquilo, fácil essa. Muito bem, vamos lá. Energia potencial de A. Energia potencial de A vai ser o quê? Massa multiplicada pela gravidade multiplicado pela altura de A. Energia potencial de A
vai ser igual à massa do corpo, que é 50 gramas. 50 gramas não existe, tá? Toma cuidado. Quando ele fala que a massa de 50 gramas é 50 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas multiplicado pela gravidade 10 multiplicado pela altura, que é 5. Energia potencial de A vai ser igual a quanto? A 50 multiplicado por 50. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2.500 vezes 10 elevado a menos 3. Energia potencial de A vai ser igual a quanto? Então, arrumada nisso daqui vai ficar quanto? 1, 2, 3. 2,5 joules. Beleza. Energia potencial, energia até o solo, né? A energia potencial ela depende exclusivamente da altura, então não tem por que se preocupar com isso. Já, agora, energia potencial de B. Energia potencial de B é a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura de B. Não esqueça que essas alturas de A e de B são as alturas relativas ao referencial adotado. O referencial adotado aqui é o solo. E do solo até o ponto B eu tenho 3,6 metros, e do solo até o ponto A eu tenho 5 metros. Nossa referência aqui é o solo. Então vai ficar como? Energia potencial de B vai ser igual a quanto? A massa do corpo, que é igual a quanto? 50 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pela altura de B, que é igual a quanto? 3,6 metros. Energia potencial de B vai ser igual a quanto? 50 multiplicado por 10 multiplicado por 3,6. Isso aqui vai ser igual a 1.800 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Energia potencial de B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1,8 joules. Moleza nessa parte. Ah, não terminamos. Isso aqui foi a letra A. Letra B. Como se modificariam as respostas anteriores se o nível de referência fosse o plano horizontal que passa por B? Se B fosse o plano horizontal, significa que seria nesse ponto aqui. A energia potencial de B seria zero, porque no chão vale zero, e a energia potencial de A depende dessa altura de A para B. Como tudo aqui é 5 e aqui é 3,6, seria 5 menos 3,6, que é igual a 1,4 metros nessa situação aqui. Então, letra B, a energia potencial de A para B nessas condições, utilizando B como referência, seria o quê? Massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura de A para B. Essa energia potencial de A para B vai ser igual a quanto? A massa dele, que é 50 vezes 10 elevado a menos 3, multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pela altura de A para B, que é igual a 1,4 metros. Isso aqui vai ser igual a quanto? Essa energia potencial de A para B é igual a quanto? 50 multiplicado por 14. Isso aqui vai ser igual a 700 vezes 10 elevado a menos 3. Arrumando a energia potencial de A para B, vai ser igual a 1, 2, 3, vai ser igual a 0,7. Um minuto. Seria igual a 0,7 joules. Obviamente, no ponto B, a energia potencial vale zero, porque como ele é referência, significa que é como se ele fosse o chão. E, nesse caso, eu não vou ter altura em relação ao referencial. Lembre-se, a fórmula da energia potencial é sempre a altura em relação ao referencial adotado. Como o referencial adotado é o chão, a altura, nesse caso, vale zero. Bom, vamos dar uma parada aqui, depois a gente continua já no próximo vídeo. Obrigado.